Olá, Pedro Parreiros falando, e neste vídeo eu vou mostrar para você como funciona o RP Industrial da Nomos, o melhor e mais completo sistema de gestão para indústrias, que pode multiplicar os lucros da sua indústria em mais de 3 vezes. E talvez, se eu estivesse no seu lugar, ouvindo isso, eu até duvidasse, mas diante dos meus mais de 17 anos de experiência em projetos de consultoria, em pequenas empresas, em pequenas indústrias, projetos de implantação de software de gestão, eu pude perceber na prática como algumas mudanças, algumas melhorias têm impacto profundo nos lucros. Eu tenho certeza que se isso foi possível para dezenas e dezenas, talvez centenas de empresas com as quais eu tive contato, vai ser possível também para a sua indústria. A gente fazia o controle naquela época, em 2013, em planilhas. Tem muita intervenção humana e a possibilidade de erro era enorme. Hoje, depois da implementação do Nomos, eu consigo focar na minha produção sem precisar me preocupar com como o sistema ele vai funcionar. Antes de nós usarmos a Nomos, eu não tinha controle das APs que entravam e saíam da produção. Então, assim, isso gerava um problema porque às vezes duplicava o AP, e quando nós instalamos a Nomos, eu tive o controle total das APs que entravam e saíam. Era muito comum nós fabricarmos alguma peça, algum tipo de produto, e depois a gente não ter certeza se esse produto realmente foi fabricado, se realmente foi solicitado, onde que estava, onde não estava. Para a gente foi fundamental a gente buscar uma ferramenta que nos ajudasse a organizar a questão da produção. A minha relação, e trazendo também a relação da SH com a Nomos, né, é importante pontuar isso aí, cara, ela é excelente. Assim, desde o início, a gente teve a presença do Rafael aqui, que entendeu todo o nosso processo. Então, ele conhece todo o projeto. Não é alguém que eu precise estar explicando, ou alguém que precise entender o que a gente faz. Ficou muito mais simples o processo de gerar as ordens de produção e fazer o controle da produção com a utilização do Nomos. E é muito gratificante estar participando desse processo, até porque a gente vê o crescimento da empresa antes da Nomos e depois do processo Nomos, o que agregou para a empresa de forma positiva. É porque o Nomos ele é muito fácil de se mexer. Apesar de englobar tudo que a gente precisa, ele é muito simples. O Nomos ele conseguiu fazer isso tudo, juntar tudo e transformar numa forma muito mais prática, muito mais produtiva, porque processos manuais são sempre propícios a erros. Eu perdia muito tempo fazendo esses trabalhos burocráticos. Hoje a gente consegue focar nas pessoas, que é o nosso maior patrimônio. Hoje a gente consegue buscar melhorias para a área com o maquinário. Porque facilitou muito a emissão de ordens e facilitou muito o rastreamento das informações. Hoje a gente sabe exatamente quais são as OPs que estão na produção, a gente consegue verificar de uma forma muito rápida se teve algum problema no OP. A requisição de matéria-prima hoje, nós demorávamos em média aí umas 10 horas para fazer toda a requisição de um jogo. Hoje a gente consegue fazer em 5 minutos a solicitação de todo o jogo. Um outro benefício que o Nomos trouxe é que o poder de decisão ele ficou muito rápido. Como o Mauro falou, a gente tem um poder de ação muito mais rápido para a Nomos hoje. E o Nomos ele nos ajudou a conseguir migrar de 90 dias para 30 dias, assim, uma redução bem grande. Nós fazemos uma lista de corte para cada setor, uma de chapa e de perfis, e essa lista também demorava mais ou menos uns 2 dias para ser gerada para todo o jogo. Hoje a gente consegue fazer isso em questão de 5 minutos, 3 minutos. Um índice que a gente trabalha muito aqui é a quantidade de desperdício que a gente tem através da geração de sucata. Quando a gente começou a medir, isso foi no final de 2013, começo em 2014, logo quando estava entrando o processo da Nomos, esse número ele era próximo de 17%. Quando eu entrei aqui no começo de 2013, eu tinha um feeling que era o dobro disso. Para tangibilizar, para tornar isso assim, mais claro para as pessoas que estão vendo esse vídeo aí, entenderem o que a gente está falando, a nossa produção hoje ela gira em torno, nos meses normais, gira em torno de 55 toneladas de produção de alumínio. A gente está falando aí de 5% de 55 toneladas. Lá atrás era 30% de 55 toneladas de alumínio. Então,
é muito dinheiro, é uma economia muito grande. A gente teve um sucesso na implementação, não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida, mas a gente tem que saber o que a gente quer. O Nomos, ele com certeza entra, faz parte desse sistema, faz parte desse processo aí de uma forma geral, porque ele ajuda com que os processos fiquem mais enxutos e a gente consiga aumentar a produtividade e, consequentemente, os preços caiam e a gente fique mais competitivo no mercado. A gente falar que você ter hoje uma ferramenta, como nós temos, um ERP, e aqui na indústria uma ferramenta que faz o controle da produção, é tudo. Se a gente não tivesse, provavelmente a situação nossa econômico-financeira estaria bem mais complicada. Especificamente no caso do PCP, gera um controle muito grande de todo o processo. Eu não consigo assim, conceber nessa atividade, e talvez em qualquer outra que está num cenário de crise, que você não tenha controle. A casa está aberta aqui, você trouxe cliente aqui, porque acho que você tem um caso aí de sucesso que funciona. Eu sou um dos fundadores da Nomos. A Nomos foi fundada em 2005 e desde 2000 eu trabalhei em diversos projetos de consultoria. Estava na faculdade ainda em engenharia de produção lá na FRJ, trabalhando com a empresa Júnior, e eu percebi que a engenharia de produção e as ferramentas de gestão podiam trazer resultados incríveis para as indústrias, mas infelizmente essas ferramentas não eram acessíveis à grande maioria das indústrias. Na realidade, eu cheguei a participar de um estágio em uma multinacional em que no projeto, naquela época, para atualizar a versão do software de gestão ERP, estava em 6 milhões de dólares. Então você imagina, a grande maioria das indústrias aí que estão dentro do regime do Simples Nacional, né, faturam 3 milhões e 600 mil reais por ano. Como é que vai investir 6 milhões de dólares para atualizar a versão de um software? Então isso aí me deixou inconformado. Eu percebi uma necessidade de criar algo novo, algo diferente, e eu investi todos esses anos da minha carreira no desenvolvimento dessa ferramenta, com uma equipe incrível que a gente tem na Nomos, com o objetivo aí de tornar o nosso sonho realidade, que é democratizar o acesso à engenharia de produção e às ferramentas de gestão. E o ERP industrial da Nomos, ele tem alguns diferenciais. Primeiro, ele nasceu no chão de fábrica. Diferentemente da grande maioria dos ERPs que a gente vê no mercado, que nasceram emitindo nota fiscal, né, numa época em que nem existia nota fiscal eletrônica ainda, você pode não ser dessa época. Eu estava conversando com os estagiários lá da empresa recentemente sobre impressora matricial, eles nem sabem o que é isso. Enfim, mas já houve uma época em que a nota fiscal realmente precisava ser impressa no papel, formulário contínuo, e foi nessa época que a maioria dos ERPs nasceram. E a maioria dos ERPs, mesmo os mais recentes, surgiram lá na área de faturamento, emissão de nota fiscal tradicional e, mais recentemente, emissão de nota fiscal eletrônica. Já o ERP industrial da Nomos, não, ele nasceu no chão de fábrica, ajudando as indústrias a resolverem problemas de chão de fábrica, ajudando as indústrias a melhorarem a produtividade. Então esse, sem sombra de dúvidas, é o nosso primeiro diferencial. Segundo diferencial, nosso produto, o ERP industrial, ele nasceu, foi concebido e até hoje toda a evolução dele é projetado por engenheiros de produção. Então é um software de gestão para indústrias concebido por engenheiros de produção, que trazem os conceitos da engenharia de produção aplicados às nossas experiências práticas aí. Terceira característica aí do ERP industrial, que diferencia da maioria dos sistemas que estão no mercado, é que o nosso software nasceu em 2005. Olha só, nasceu em 2005, há tantos anos, e já naquela época ele nasceu web, ele nasceu preparado para a nuvem. Então ele não é um software desktop, que você vai acessar o web usando um emulador ou alguma coisa, alguma ferramenta aí que vai fazer com que você consiga acessar ele na nuvem. Ele já nasceu na nuvem, ele já nasceu feito para ser acessado por um navegador de internet. E você pode acessar o ERP industrial pelo navegador de internet, do seu computador, do seu notebook, do seu tablet, até mesmo do seu celular. E por fim, ele é especializado em indústria. 100% dos nossos clientes são indústrias e por isso a gente consegue ter um atendimento mais especializado. Toda a nossa equipe conhece as dores da indústria, conhece quais são os problemas específicos de cada indústria. E se você é uma pessoa um pouco mais curiosa, já olhou aqui embaixo na barra de duração do vídeo, deve ter percebido que esse vídeo é longo. Por isso a gente, ao longo do vídeo, distribuiu aí comentários de clientes, depoimento de clientes, falando dos benefícios que eles obtiveram com a implantação do ERP industrial da Nomos.
e eu acredito que esses depoimentos vão motivar você não só a assistir o vídeo inteiro, mas dedicar e investir o seu tempo na implantação de um projeto de melhoria, na implantação de um ERP focado em indústrias, focado em resolver os problemas da indústria. Além disso, se você preferir, rolando a barra de rolagem aqui para baixo, você vai ver que esse vídeo ele está dividido em várias partes. Então você pode assistir por parte, direcionar determinada parte do vídeo para pessoas de áreas específicas da sua indústria que vão utilizar, né, que vão ser usuários de áreas mais específicas do sistema. Vamos comigo? Vamos lá que agora eu vou para o meu escritório para mostrar para você como é que o ERP industrial funciona. Vamos lá. Bom, para acessar o sistema a gente precisa de um nome de usuário e senha dentro de um navegador de internet aqui. Estou usando o Google Chrome e de acordo com o perfil do usuário o sistema vai direcionar para o acesso que ele pode fazer do sistema. Então eu estou com um acesso irrestrito a todas as áreas do sistema, esse usuário Pedro Parreiras. Tá? Eu posso, a partir desse menu rápido aqui, sair, outro usuário pode entrar, por exemplo, o usuário Rafael, ele tem o acesso mais restrito aqui, apenas um módulo aqui de chão de fábrica, certo? Então vamos voltar lá para o usuário Pedro Parreiras para a gente ver rapidamente aí os recursos disponíveis no sistema. Bom, primeiramente aqui a gente tem um módulo de usuários em que é possível fazer toda a gestão de acessos, né, definir os perfis de acesso de usuários, ver o histórico de logins, quais são as permissões de cada grupo de usuário. Dando sequência, módulo de engenharia. No módulo de engenharia, a gente tem basicamente aqui, são muitos recursos, né, mas basicamente o cadastro de produtos e a receita do bolo do produto. Né? O que seria a receita do bolo do produto? Vamos pegar um exemplo aqui de um produto cadeira. A gente tem os ingredientes do bolo, que seria a lista de materiais. Então, quais seriam os ingredientes da nossa cadeira, né? Eu tenho braço regulável, assento encosto e estrutura giratória. Para cada um desses produtos aqui eu tenho a unidade de medida e a quantidade. Então, por exemplo, o braço regulável, eu tenho lá o par de braço, porca-garra, parafuso, arruela lisa, arruela pressão. Para o assento, eu tenho outros itens e para cada item eu tenho lá a unidade de medida e a quantidade necessária, certo? Peguei um exemplo aqui que está em quilograma, que tem um número um pouco diferente aqui. Vamos editar só para vocês verem a flexibilidade do sistema. Aquele número ele foi dado por uma fórmula. Ao invés de eu digitar a quantidade 1,1, a fórmula foi 1 sobre 0,9, tá? Poderia ser uma fórmula mais simples aqui, 1 mais 0, o resultado vai ser o mesmo, né, da fórmula, certo? Então isso é apenas para dar para você a noção da flexibilidade que a gente tem de poder definir a quantidade necessária a partir de uma fórmula. Tá lá, quantidade necessária. Além da lista de materiais, a gente tem na engenharia o roteiro do produto. O roteiro do produto a gente tem o passo a passo aqui do que precisa ser feito, né? Seria como fazer o bolo, né? Então, primeira etapa tem lá o corte de tecido, costura do assento, no caso aqui não é o bolo, o nosso exemplo é uma cadeira. E para cada etapa eu tenho um centro de trabalho, que é um conjunto de máquinas, né, que são recursos, equipamentos, pessoas, enfim, e os tempos necessários. Então aqui já no módulo de engenharia a gente já tem as informações necessárias, por exemplo, para calcular o custo do produto, né? O custo do produto basicamente o que é? São custos de materiais diretos, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação. Então aqui na lista de materiais eu tenho os materiais e no roteiro de produto eu tenho os tempos de produção,
tipo de mão de obra necessária, os equipamentos necessários, que vão me dar aí o custo de mão de obra direta e custo indireto de fabricação. Tem um outro produto que tem uma lista de material um pouco mais complexa, acho interessante compartilhar aqui, radiador. Uma lista com uma quantidade de níveis maior. Tá? Eu clico aqui nesse botão para carregar todos os níveis da lista, certo? Uma lista bem extensa, aqui aparece somente o primeiro nível. Então, aqui a gente tem vários níveis, então o radiador é composto por um conjunto completo, que tem um par de laterais e um par de caixas. O par de laterais tem o lateral direito, lateral esquerdo. Lateral esquerdo tem corpo dos laterais, aba da lateral, as orelhas. As orelhas têm um blank, aqui a gente já pode colocar uma informação aqui qual é a dimensão do blank. E o blank vai consumir uma chapa fina a frio, que vai pesar 0,1468 kg, né, que são 146 gramas. Certo? Aqui a gente pode dar uma precisão maior, tá? Quantas casas decimais forem necessárias. Aqui é um outro exemplo de item na lista de materiais. Tá? Dando sequência aqui no sistema, a gente tem o módulo de CRM. CRM é a sigla em inglês para gestão do relacionamento com o cliente. Tá? A gente utiliza para gerenciar diversos tipos de processos também, não só processos de atendimento ao cliente. Então, ele acaba sendo um módulo de gestão de processos. Posso enxergar aqui um painel de processos, processo comercial. Dentro de um processo comercial eu tenho etapas de pré-venda, apresentação agendada, apresentação realizada e como está a expectativa de fechamento. E aí dentro de cada processo a gente tem algumas informações. Essa bolinha vermelha indica que o processo está com alguma atividade em atraso. Então eu posso editar aqui colocando um responsável, por exemplo, e uma data programada para o futuro, né? Ele estava atrasado, então vamos acertar aqui a data, vamos botar para o dia 7 de outubro, por exemplo, às 14 horas. Quando eu vou precisar voltar aqui no processo. E aqui dentro do processo a gente tem diversas informações, um bate-papo aqui entre as pessoas, né? Uma interação entre as pessoas. O administrador perguntou para a Rose: Rose, cadê o contrato? Aqui, hipoteticamente, a Rose respondeu: já está na sua mesa, desculpa a demora. Fulano conversou com o cliente. Então a gente tem todas as interações aqui. Possibilidade de incluir arquivos anexos de qualquer natureza, tá? Exemplo, você pode tirar uma fotografia de uma visita a um cliente, tirar uma fotografia de uma situação que você encontrou no cliente, anexar no sistema. Tem diversas possibilidades aqui dentro do módulo de CRM, certo? Seguindo, módulo de vendas. Módulo de vendas, a gente tem um fluxo padrão de venda, que é o cadastro de solicitação de cotação. Essa solicitação de cotação é uma solicitação feita pelo cliente. O cliente pode fazer um telefonema, pode enviar por e-mail, a solicitação é cadastrada no sistema. A solicitação pode ser transformada numa proposta. Essa proposta é apresentada para o cliente. A gente tem a possibilidade de... deixa eu entrar por aqui. A gente tem a possibilidade de gerar um arquivo PDF com a proposta. Esse arquivo pode ser personalizado. Por exemplo, deixa eu gerar aqui o arquivo PDF com a proposta. E o próprio sistema pode enviar para o cliente aceitando a proposta, ela vira um pedido de venda. Abrir aqui o arquivo PDF com a proposta, certo? Então, aqui tem os itens da proposta, algumas outras informações. Tá? Já na proposta a gente tem informações relacionadas à tributação, então tem lá transporte,
outras informações, valores totais, aí toda a tributação relacionada àquela proposta, isso precisa já vem parametrizado no sistema, né? Retenção de tributos, condições de pagamento, comissões, etc. Certo? Condição de pagamento é interessante, que a gente pode definir regras de comissão de condição de pagamento, né? Se eu não definir uma regra, eu posso, por exemplo, colocar aqui 30, 60, 90, vou botar a data base para gerar as parcelas, vou botar a data de hoje, 1º de outubro de 2016, e o sistema já calcula as parcelas. Então, a primeira parcela vai ser para o dia 31/10, a segunda para o dia 30/11, a terceira para o dia 30/12 e os respectivos valores. Tá? No cálculo dos tributos também a gente tem a possibilidade no módulo de faturamento, de criar regras de tributação. Então isso tudo já vem aqui para a proposta, que é transformada num pedido. Vou sair aqui, descartar as alterações que a gente estava fazendo. Esse pedido de venda é uma demanda firme, né? O cliente colocou, confirmou que vai fazer a compra, e aí o pedido de venda ele pode estar aguardando liberação, liberado, ele pode ter sido atendido com corte, parcialmente, totalmente, cancelado, devolvido, enfim. O pedido de venda, essa demanda firme, ela já serve para o RP industrial calcular a necessidade de produção, a necessidade de compra de materiais, por exemplo, lá no módulo MRP2. O pedido também já tem integração com o módulo financeiro, né? Faturamento, a gente vai emitir nota fiscal a partir do pedido de venda, essa nota fiscal vai gerar, a partir das condições de pagamento, vai gerar o contas a receber, enfim, isso já está integrado com diversos módulos, né? A gente gera um documento de saída relacionado ao pedido de venda, que vai dar baixa no estoque também, juntamente com a emissão da nota fiscal eletrônica. Aqui no módulo de vendas a gente tem toda a definição de comissões, configurações, relatórios, enfim. Módulo de faturamento, como eu falei, a gente tem lá configurações para definir regras de tributação personalizadas, fórmulas de tributação, então ele é bem flexível com relação às mudanças constantes de regras que são impostas aí pelas autoridades fiscais, pelo governo. A gente constantemente precisa fazer atualização em como os tributos são calculados, então a gente tem configurações flexíveis aqui. Consigo, por exemplo, ver o DANF aqui, que foi gerado, aqui não tem valor fiscal, né? Um DANF de teste, mas a gente gera também o XML da nota fiscal eletrônica. Dando sequência aí o módulo de produção, a gente tem emissão de ordens de produção. Essa emissão de ordens de produção pode ser feita manualmente ou ela pode ser feita automaticamente aqui pelo módulo de MRP2, certo? Vou abrir uma ordem de produção manualmente aqui para você ver como é fácil e rápido criar uma ordem de produção no sistema. A gente precisa preencher basicamente aí 3 campos, é o código do produto, então vamos fazer para aquele produto cadeira que a gente estava vendo no módulo de engenharia. Então, selecionei o produto, a quantidade do produto, fazer uma ordem de produção para fabricar 7 cadeiras, por exemplo, para entregar no dia 7 de outubro. Aí eu clico no botão gerar ordens, o sistema gera as ordens automaticamente. E a gente pode ver aqui o ciclo de vida de uma ordem de produção. Se a nossa ordem de produção para fabricar 7 cadeiras emitida hoje, para ser entregue no dia 7 de outubro, o planejamento era para ela começar no dia 30 de setembro, certo? Ou seja, na véspera da emissão, porque foi configurado no sistema um prazo de produção aí, que nesse exemplo é maior do que o prazo que a gente tem para entregar, mas a gente pode gerenciar isso aí e conseguir entregar dentro do prazo, tá? Ela nasceu como liberada, então a primeira etapa aqui, numa ordem liberada,
é fazer as requisições de materiais. Requisição de material é a transferência dos materiais lá do almoxarifado, então aqui eu já estou falando de movimentação de estoque, eu vou transferir materiais do almoxarifado para a produção. Esses materiais que vão ser transferidos são os empenhos, que são calculados a partir da lista de materiais e da quantidade da ordem de produção. Então, se para eu fabricar uma cadeira eu precisava de um par de braços, para fabricar 7 cadeiras precisa de 7 pares de braço e assim por diante. O sistema calcula tudo isso, tá? Aqui a gente já consegue ter a rastreabilidade também. Nesse exemplo a gente não tem controle de lote e série, mas caso houvesse uma necessidade de controle de rastreabilidade por lote ou por número de série, o sistema iria apresentar todos os lotes disponíveis desse material, dessa matéria-prima, sugerir o lote mais antigo ou que está com a data de validade mais próxima, e aí a gente com isso conseguiria ter a rastreabilidade, tá? Você consegue ver o saldo em estoque, a data de entrada, data de validade para quando tem controle de lote, e com a configuração do custo a gente consegue ver também o custo médio desse material. A gente aqui tem todas as quantidades necessárias, tá? Pelo módulo de chão de fábrica, a gente consegue fazer essas requisições utilizando balança digital integrada ao sistema, ou seja, a quantidade não é digitada pelo usuário, né? Quando a quantidade é em quilograma e pode ser medida por uma balança, a própria balança já dá a quantidade. Tem a opção também dessa requisição ser feita a partir de leitura de códigos de barra, tá? Então, clicando no botão salvar, a minha ordem de produção vai mudar o status de liberada para requisitada totalmente. Ela está requisitada totalmente. A gente pode gerar um documento da ordem de produção, que é um arquivo PDF totalmente personalizável, tá? A gente consegue personalizar isso aqui para a necessidade de cada cliente. Então tem lá as informações da ordem de produção, o produto, data de entrega, lista de materiais, os empenhos com as quantidades calculadas, roteiro de produção, aí tem as etapas de produção já com tempo calculado. Então, se para eu fabricar uma cadeira eu tenho 15 minutos de setup e 10 minutos por unidade, para eu fabricar 7 cadeiras eu vou multiplicar esses 10 minutos por 7, vou somar os 15 minutos, totalizando 1 hora e 25 minutos. Posso ter informações complementares aqui para essa etapa, né? Para corte de tecido, tem lá, carregue o programa de corte, posicione o tecido sobre a mesa, corte o primeiro lote de tecido e assim por diante. Etapa 20, costura do assento com o seu tempo calculado, etapa 30. Então, aqui é todo o roteiro de produção da nossa cadeira, que foi requisitada totalmente. Eu vou numa outra tela, já vou pular o módulo aqui, não vou respeitar a sequência que a gente estava vendo, para a gente conseguir ver o apontamento no chão de fábrica. Então vou entrar com outro usuário aqui, que é o Rafael, com a senha dele lá no chão de fábrica. Isso aqui pode ser um terminal industrial, pode ser um tablet. O Rafael, ele está nesse momento, aqui nesse quadro de cima, ele consegue visualizar o que ele está fazendo. Então ele está lá no corte de tecido, na atividade espera por programação da produção. Começou no dia 1º de outubro, que é a data de hoje, a data desse vídeo, 1º de outubro de 2016, às 14h01. Então a gente vai encerrar essa espera, que ele vai começar a trabalhar na nossa ordem de produção. Caso ele não selecione nenhuma ordem de produção, aqui são todas as ordens programadas para essa máquina C01. Caso ele não escolha nenhuma ordem de produção, ele pode escolher uma outra atividade não programada, digamos assim. Esse aqui é um modelo de atividade flexível, certo? Aqui é um exemplo que eu tenho espera por ferramental, espera por programação da produção, manutenção corretiva, manutenção planejada e quebra de máquina. Ao selecionar uma ordem de produção, 4464, a
gente tem um modelo de atividade diferente, operação e setup. Eu vou iniciar a operação. Começamos a contar o tempo aqui da nossa ordem de produção. O que o Rafael vai fazer? Ele vai sair do sistema, vai lá para a máquina, trabalhar no corte do tecido, certo? Então a nossa ordem de produção requisitada totalmente, está com uma primeira operação já sendo executada lá no chão de fábrica. A gente tem diversos relatórios no chão de fábrica. Um que eu destacaria é o monitoramento de recursos. A gente consegue visualizar lá que a máquina C01 está nesse momento trabalhando na ordem 4464. Quantidade planejada 7, o tempo planejado é 1h25, já está em processamento a 44 segundos. Um outro relatório, uma outra visão que a gente tem no chão de fábrica é controle de localização de ordens de produção. A gente consegue visualizar a evolução das ordens de produção em tempo real, a partir dos apontamentos. Então essa nossa ordem de produção 4464 está com fundo azul, porque ela está em andamento, essa primeira etapa já está em andamento. Tá, operações com fundo verde é porque já foram realizadas. Então com isso a gente consegue, numa situação real, a gente consegue ter um mapa em que vai estar as primeiras etapas aqui para algumas ordens de produção com fundo verde, outras com fundo azul e assim sucessivamente, tá? Então a gente, diminuindo o zoom, dá para ter uma visão mais interessante desse mapa aqui, com todas as etapas de todas as ordens de produção. E pelo filtro aqui a gente consegue, se for uma ordem, por exemplo, para atender um pedido por encomenda, para atender o pedido de um cliente, a gente consegue pesquisar pelo pedido, por cliente, por data de emissão, por intervalo de data de emissão, né? Por intervalo de data de entrega, por status da ordem, por família de produto, enfim, tem muitos filtros que podem ser aplicados aqui. A gente consegue facilmente localizar a evolução das ordens de produção no sistema. Voltando lá no chão de fábrica, o Rafael ele vai terminar a produção dessa primeira etapa da nossa cadeira. Selecionar aqui a quantidade, 7. Aqui também essa quantidade ela pode ser apontada a partir de uma balança, tá? Nesse exemplo aqui está manual. Vou parar. Apontamento finalizado com sucesso. Sair. Vou entrar novamente porque ele terminou e não iniciou nada, né? Pode iniciar uma outra atividade aqui de espera, por exemplo. Está esperando uma ferramenta para poder dar sequência numa outra ordem de produção. Então agora às 14h49 está iniciando a atividade de espera por ferramental. Os nossos relatórios aqui, eles são atualizados. Controle de localização de ordem de produção. Aqui estava com fundo azul, ficou com fundo verde porque já foi concluída a primeira etapa. Às 14h48 a gente visualiza aqui a data, hora que foi concluída. E o outro relatório do monitoramento de recursos está com fundo vermelho aqui, está esperando para o ferramental. Aqui todas as máquinas aqui normalmente vão estar com uma atividade, aqui elas estão sem nenhuma atividade em andamento, mas esse relatório é muito poderoso, você consegue partir dele e ver em tempo real, de qualquer lugar, o que está acontecendo em todas as máquinas da sua indústria. Isso é muito, muito interessante, esse recurso. Bom, dando sequência passando pelo chão de fábrica rapidamente aqui, vamos voltar lá para a produção.
nossa ordem 4464 requisitada totalmente, eu vou pular o apontamento das demais etapas, tá? Vou fazer a movimentação de reporte da produção. Supondo aqui que todas as etapas já foram concluídas, o reporte da produção, eu estou informando para o sistema que essa ordem de produção foi concluída. A gente vai conseguir entregar no prazo, mesmo tendo começado com menos tempo do que o previsto pelo sistema. Então, vou dar entrada nas 7 cadeiras no setor de estoque de produto acabado e o sistema ele dá baixa automaticamente de todos os itens que foram consumidos. Então, aqui eu estou confirmando essas movimentações geradas, né, que é a entrada de 7 cadeiras no meu estoque de produto acabado e a saída é uma movimentação chamada apropriação pela produção de todos os itens, né? Par de braço, porca-garra, etc. De todos esses itens aqui eles saem do estoque de produção e isso é a transformação de matéria-prima em produto acabado. Essa transformação ela vai gerar um custo, então o custo aqui nessa base não está configurado, mas esse custo é o somatório do custo de todos os materiais. A gente tem também a rastreabilidade, que é o número de lotes de todos os itens consumidos, ele fica gravado aqui, e o número do lote gerado aqui para o produto acabado, que está configurado para ser o mesmo número da ordem de produção. Salvando. O sistema ele vai mudar o status, vai processar todas essas movimentações e vai mudar o status da ordem de produção de requisitado totalmente para encerrada. Então, a ordem de produção foi encerrada e o sistema gera uma etiqueta de identificação, que é personalizada também, tá? O PDF você consegue imprimir numa impressora térmica. O layout dela, o tamanho, as dimensões, tudo isso a gente consegue personalizar. Vamos ver como é que está esse exemplo aqui. Tem lá Nomos Consultoria, que seria o nome da empresa. Esse código é um código interno do sistema, pode ser usado com leitura de código de baixo para fazer movimentação de estoque dentro do sistema e algumas outras informações. Vale ressaltar, acabei na abertura da ordem de produção, acabei não mencionando, mas vale ressaltar que uma ordem de produção ela pode ser referenciada a um pedido de venda. Isso é muito útil na produção por encomenda. Tá? Então, na produção por encomenda, um pedido de venda lá do módulo de vendas ele pode ser transformado numa ordem de produção. Um outro recurso aqui que a gente tem dentro da tela de ordem de produção está relacionado ao módulo de qualidade, que é o módulo que a gente vai passar mais rapidamente, está aqui embaixo, qualidade. Eu tenho funções especiais de qualidade dentro do módulo de produção, registrar resultados de inspeção. Então a gente configura características de inspeção para um determinado produto, certo? E a gente consegue apontar, então seleciona o responsável, o próprio Rafael vai fazer a inspeção, então para cada característica a gente define o valor, pode ser um valor digitado ou selecionado, né? Isso aqui está conforme, aí fica verde, conforme. Essa última característica aqui tem um valor desejado de 10 e uma tolerância de 0,01, ou seja, o valor mínimo é 9,99 e o valor máximo é 10,01. Então, se eu encontrar um valor, por exemplo, de 10, vai dar conforme. Se for 10,01 é conforme, se for 10,015 dá não conforme. Vou salvar, encontrei uma pequena não conformidade aqui e aí vai para uma avaliação final. Essa avaliação final ela pode ser feita com a participação do cliente, por exemplo, né? Então a avaliação final sugerida pelo sistema é não conforme, mas a gente pode mudar aqui para conforme após um parecer da engenharia, enfim. E aí a gente definiu como conforme. A gente consegue para essa ordem de produção gerar um certificado de inspeção. Também um arquivo PDF com layout personalizado para a necessidade de cada cliente.
ver como é que é esse documento PDF. Estou gerando vários documentos PDF aqui. Então aqui tem algumas informações, né? Certificado de análise, indústria sucesso é o nome da indústria aqui dessa base de demonstração. Aí pode ver o nome do cliente, número da nota fiscal, outras informações aqui e os resultados encontrados, valor obtido, tudo mais, certo? Aqui é exemplo de aplicação do módulo de qualidade. Estou fechando os arquivos PDF que a gente foi abrindo. Descendo aqui na visão geral do RP industrial, o módulo de MRP, a partir de previsão de venda ou criação manual de plano de produção, a gente consegue gerar ordens de produção automaticamente, tá? Então vou pegar um exemplo aqui de um plano de produção que teve a geração aqui de 5 ordens de produção de uma maneira automática. Então, ao invés da gente criar as ordens de produção manualmente uma a uma, como a gente viu lá no módulo de produção, aqui a gente consegue gerar várias automaticamente, tá? E no módulo de MRP, além de ordem de produção, a gente consegue criar solicitações de compras também, né? Para definir a necessidade de compras, tá? Pegar um exemplo aqui, solicitações de compra. Então, todos os itens necessários, eles são agrupados aqui, com a data de emissão, a data da necessidade. Então aqui é uma visão rápida do MRP. O MRP ele é calculado a partir de uma projeção de estoques, né? Se chama projeto estoque no futuro, com todas as entradas e saídas previstas, né? Com o estoque atual e as entradas e saídas previstas. Quais são as entradas possíveis, né? Entrada por compras, entrada por ordem de produção, por exemplo. As saídas previstas são saídas por requisição de materiais pela produção, saídas por vendas e outros tipos de saída. Então, a partir dessa projeção, o sistema consegue sugerir necessidade de reposição de estoque, que pode ser feita por compras ou por ordem de produção, e esse ressuprimento sempre vai visar manter o estoque em equilíbrio, né? Você não ter uma quantidade em excesso e nem ter falta de estoque e conseguir manter o nível de atendimento do seu cliente, certo? Dando sequência, módulo de estoque, a gente viu algumas movimentações de estoques aí relacionadas à produção, né? Requisição de materiais, reporte da produção, apropriação pela produção. Tem outros tipos de movimentação, documentos de entrada, que viriam de compras, né? A partir da importação do XML da nota fiscal do teu fornecedor, a gente consegue dar entrada no estoque. Documento de saída, a partir do faturamento, emissão de nota fiscal eletrônica, a gente faz a saída do estoque e a produção faz a transformação dessas matérias-primas em produto acabado. Tem diversos outros recursos aqui no módulo de estoque, relatórios de consulta estoque. A ideia com a implantação da RP industrial é você ter o controle do seu estoque, você conseguir fazer a consulta de estoque no sistema, o valor encontrado ser igual ao valor que você tem lá fisicamente. O valor que o sistema mostrar vai ser o valor que você tem fisicamente no seu almoxarifado ou no seu estoque de produto acabado, por exemplo. Certo? Então, sequência no módulo de compras, né? Já mencionei aqui que o sistema gera solicitação de compra automaticamente, né, em função dessas projeções de estoque. E essas solicitações de compra se transformam em pedidos de compra. Você consegue gerar um PDF com pedido de compra, enviar para o fornecedor, e aí tem toda a movimentação de entrada aí relacionada a essa compra que foi realizada. Após compras, vamos ver rapidamente um módulo mais avançado, né? Programação fina. Esse já é um recurso bem avançado do RP industrial. Eu tenho aqui, por exemplo, essa programação 95. O sistema gera um gráfico de Gantt em que, a partir dos roteiros de produção, das ordens de produção, né, com todos os tempos necessários em cada etapa da ordem de produção, da disponibilidade dos recursos, calendário dos recursos. O recurso está funcionando em um turno
de segunda a sexta-feira, o outro funciona em 3 turnos, funciona até sábado. Tem horário de refeição que o recurso não funciona, tem um calendário de manutenção preventiva. Então, em função de toda essa restrição de calendário dos recursos e das necessidades de tempo, né, de cada recurso para atender aquela ordem de produção e também a relação de precedência entre as etapas da ordem de produção, o sistema ele gera esse gráfico gigante com o que a gente chama conceito de programação com capacidade finita, ou seja, eu não vou programar 2 atividades para ser processadas no mesmo recurso, a menos que esse recurso tenha a possibilidade de processar 2 atividades simultaneamente. Caso ele não tenha, a gente não vai processar 2 atividades simultaneamente no recurso, essa capacidade finita, e a gente gera aqui no gráfico gigante. Então vamos ver um exemplo de programação. Eu tenho aqui a nossa fábrica de cadeira, né? Corte de tecido, costura, colagem, estofamento, são todas as etapas da produção da cadeira que a gente viu lá no roteiro de produção, com seus respectivos recursos. Então, essa ordem de produção aqui, 4380, ela estava programada lá para a máquina C01, que é a primeira máquina. Depois, ela terminou aqui no dia 22 e ela só foi, a próxima etapa, que é a costura, só foi iniciar no dia 26. Por que deu esse intervalo? Porque a costura estava processando uma outra ordem de produção antes. Então, como eu não consigo processar 2 ao mesmo tempo, por questão de prioridade, a 4380 foi alocada 4 dias depois que a primeira etapa terminou. Tá? A gente desce aqui são recursos que estão com uma disponibilidade maior, então o início já acaba sendo imediato. 4380 na colagem do assento, depois a 4380 também não vai precisar esperar nada para começar o estofamento e assim por diante. A gente vai seguindo aqui naturalmente agora, porque esses recursos aqui de baixo não são críticos, né? O recurso mais crítico aqui é a costura. Então, o que está atrasando, entre aspas, né? O que está fazendo com que essa minha ordem de produção demore mais tempo para atravessar a fábrica do que o tempo necessário de processamento é uma fila que ela precisou enfrentar aqui na costura. Aqui na programação fina a gente consegue fazer análise de entrega de ordem de produção, de pedido. Você faz uma análise se você tem pedidos em atraso, por exemplo, ou por previsão de entregar o pedido em atraso. A gente consegue fazer uma projeção real do faturamento, não só em função das datas combinadas com o cliente, mas também em função da data em que você efetivamente vai conseguir entregar suas ordens de produção associadas a pedido. Análise de recursos críticos, que seriam os gargalos, né? Então a gente viu aqui que a costura aqui é um recurso bem crítico, corte de tecido também, então aqui a gente aparece em vermelho em cima o recurso com maior demanda, né? O recurso mais sobrecarregado, em vermelho embaixo o recurso com menos, o que está com menos demanda de processamento. Então, modo de programação fina. Chão de fábrica a gente viu quando estava mostrando o módulo de produção, a gente passou brevemente aqui no chão de fábrica. Custos, tem um recurso muito interessante, eu vou aproveitar aqui para mostrar um recurso do nosso menu que eu não mostrei. Dentro do módulo de custo eu tenho um relatório de formação do preço de venda. Esse relatório, para eu chegar nele pelo menu, eu tenho que abrir o módulo de custo, depois abrir relatório e clicar aqui na formação do preço de venda. Se eu quero acessar esse relatório, eu posso vir direto pelo acesso rápido. Então eu digito aqui forme, aí ele já me dá a formação do preço de venda, formação de cargas. Tá, então vamos lá, formação do preço de venda. Bom, o relatório de formação do preço de venda, a gente gera preço de venda para um produto, certo? Então vamos pesquisar o produto cadeira. Cadeira, produto demonstração, e o sistema vai calcular um preço a partir da estrutura de custos do produto. Deixa eu aumentar um pouco o zoom para ficar mais fácil de você visualizar.
Então o sistema gerou aqui um demonstrativo que a gente adaptou, demonstrativo de resultados do produto, tá? Se não é um DRE, mas ele tem um formato parecido com um demonstrativo do resultado do exercício, só que a gente adota algumas simplificações aqui para fins de formação do preço de venda. Então, o sistema calculou um preço de R$ 316 para a nossa cadeira. Esse preço vai ter lá, essa cadeira vai ter lá os custos de venda, né? PIS, COFINS, que são os impostos faturados, os tributos relacionados à venda, imposto de renda, contribuição social, por ser um modelo do lucro presumido, está aparecendo aqui como um custo de venda, comissão de venda, frete, etc. E aí sobra uma margem que a gente chamou aqui de preço líquido de R$ 203,25. Vamos deduzir os custos de produção, que eu já falei anteriormente, né? São custos de materiais, custos de mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. A gente chega num lucro bruto de R$ 96,62. Vou deduzir custos administrativos e despesas financeiras e a gente chega no lucro antes dos impostos. Como é uma empresa do lucro presumido, a gente não tem imposto de renda e contribuição social incidindo sobre o lucro apurado. Então o lucro líquido, vai ser igual ao lucro antes dos impostos, R$ 63,48, que é 20% do preço de venda. Tá? Vamos detalhar aqui custos de materiais. Então, para fabricar a cadeira, como a gente já havia verificado na engenharia, na lista de materiais, eu tenho lá par de braço, porca-garra, parafuso, eu tenho todos os materiais. Para cada material eu tenho um custo unitário e a quantidade necessária. Então, multiplicando o custo unitário pela quantidade, eu tenho custo. Por exemplo, para fabricar uma cadeira, eu preciso de 4 porcas, ao custo de 8 centavos por porca, eu tenho um custo de 32 centavos desse item porca-garra para fabricar uma cadeira, que é aproximadamente 0,1% do preço da cadeira. Aqui a gente já começa a perceber que alguns itens têm uma relevância muito maior do que outros. Isso é muito importante para a gestão. Quando a gente está fazendo a formação do preço de venda, a intenção não é somente gerar um preço, até porque o preço muitas vezes ele é dado pelo mercado. A intenção aqui é você conseguir saber qual é a causa dos seus custos e poder agir em cima dessas causas, certo? Então, um item que tem um valor muito relevante é esse mecanismo de travamento de rodízios. Olha, ele representa 6% do preço de venda. Tem outros itens relevantes aqui. Então, numa eventual necessidade de desenvolver um novo fornecedor ou negociar com os fornecedores atuais uma condição melhor de pagamento ou de preço, a gente deve focar nos itens mais relevantes. Eu não vou necessariamente, no primeiro momento, negociar ou desenvolver um novo fornecedor para porca-garra. Eu vou provavelmente negociar ou desenvolver novos fornecedores de mecanismos de travamento de rodízio, base giratória, dos itens que são mais relevantes aqui. Dando sequência nos custos de produção, tem custos de mão de obra direta. Os custos de mão de obra direta, a gente tem especialidades, que são tipos de mão de obra direta. Para cada especialidade eu apuro no módulo de custos um custo padrão por hora, né? Esse custo unitário aqui é um custo por hora, e eu tenho tempo de produção. Então, custo por hora de R$ 10,33, eu tenho 10 minutos e 9 segundos dessa mão de obra para produzir uma cadeira. Com isso eu vou ter um custo de R$ 1,75 da minha mão de obra corte de tecido na produção da cadeira. Parecido aqui, o cálculo é parecido com o de mão de obra direta, dos custos indiretos de fabricação. A gente tem centros de custo, tá? O sistema pode agrupar em centros de custos sintéticos aqui eu coloquei fabricação, poderia ter outros, poderia ter um de fabricação, um de montagem, poderia agrupar de uma forma diferente. Então, para o centro de custo de fabricação, corte de tecido, eu tenho um custo unitário, que é o custo por hora também de R$ 17,52,
e a quantidade aqui 10 minutos e 9 segundos vai me dar um custo de R$ 2,96 do meu centro de custo corte de tecido na produção de uma cadeira. Certo? Os custos administrativos a gente não consegue ter um direcionador que não seja arbitrário, então a gente tem um critério de rateio arbitrário aqui, que pode ser tempo de mão de obra, por exemplo, custo de material, preço bruto. Aqui a gente definiu pelo tempo de mão de obra, então a despesa financeira ela vai ser atribuída ao produto para fins de formação de preço de venda de acordo com o tempo de mão de obra. Os produtos que consomem mais tempo de mão de obra direta têm um custo maior de despesa administrativa. E a despesa financeira a gente direcionou de acordo com o preço bruto. Tá? O conceito aqui de margem de contribuição é um conceito muito importante para a tomada de decisão na gestão de capacidade. Tá? Margem de contribuição de R$ 117,00 é o meu preço bruto menos os custos de venda menos custo de material. Os demais custos eles vão existir independentemente de eu produzir e vender. Então a margem de contribuição ela vai ajudar a pagar os custos fixos. Vamos fazer algumas análises aqui. Esse relatório ele foi gerado, nesse preço de venda foi gerado para um lote de produção de 100 unidades para gerar uma margem de lucro de 20%. Veja que não foi coincidência aquela margem de lucro de 20% ali embaixo. Agora vamos supor que não seja viável ter um lote de produção de 100 unidades. Meu lote de produção é de uma cadeira, eu vou produzir uma cadeira de cada vez. É o que é mais fácil para eu vender. E aí eu chego num preço maior, olha como aumenta o preço, R$ 393,00. Eu tenho um ganho de escala, tá? Só que no custo de mão de obra direta, por exemplo, não sei se vocês lembram, corte de tecido, para fabricar 100 cadeiras eu consumia 10 minutos e 9 segundos por cadeira. Para fabricar uma cadeira eu tenho 25 minutos. Você vem lá daquele roteiro de produção, que eu tenho 10 minutos por cadeira e mais 15 minutos de setup, que é a preparação de máquina. 9 segundos vezes 100 cadeiras dá exatamente esses 15 minutos, tá? Que a gente tem aí de preparação de máquina, de setup para o corte de tecido. Então tenho um aumento no preço, e aí eu posso estar fora do mercado, talvez, com esse aumento. Estou gerando uma margem de lucro de 20% ainda. A gente pode fazer algumas simulações, por exemplo, ponto de equilíbrio, né? Vamos colocar uma margem de lucro zero, verificar qual vai ser o preço que o sistema vai calcular para dar margem de lucro zero. Então, calculando o preço da cadeira com margem de lucro zero, eu tenho R$ 265,19, e aqui eu gerei margem de lucro zero, 2,65. Pode ser que o mercado não pague esse valor pela cadeira, pode ser que o preço de venda, aí é uma análise diferente, ao invés de eu informar a margem de lucro desejado, eu informo o preço bruto, seja R$ 250,00. Então o preço que eu consigo vender essa cadeira é por R$ 250,00, e por R$ 250,00 eu vou ter um prejuízo. Se por 265 eu estou tendo margem zero, com 250 eu vou ter um prejuízo de R$ 9,20 em cada cadeira. Em cada cadeira que eu vender eu vou ter um prejuízo de R$ 9,20. Ainda assim eu estou gerando margem de contribuição. O que isso significa? Se porventura eu tiver capacidade ociosa por falta de demanda na fábrica, eu com essa margem de contribuição, mesmo tendo, entre aspas, um prejuízo na venda de cada cadeira individualmente, se eu tenho outros produtos que geram lucro, a minha empresa vai ter lucro. Porque essa cadeira está ajudando a pagar a capacidade ociosa. Tá? Então, é um tipo de análise que pode ser feito, mas é claro que o ideal é a gente buscar formas de fazer com que essa cadeira gere lucro, ou então de substituir a cadeira por um outro produto mais lucrativo que vai ocupar a capacidade da minha fábrica. Então, uma maneira interessante que a gente tem aqui, que a gente já conversou antes, é negociar, por exemplo, com fornecedores, desenvolver novos fornecedores para os materiais. Um outro recurso interessante é analisar o produto, né? Analisar o que o seu cliente entende como diferencial do produto. E se algum item aqui é supérfluo, por exemplo. E a gente pode chegar à conclusão que o mecanismo de travamento de rodízios é um item que não é necessário para uma cadeira, né? Isso aqui foi o
projetista ou designer da cadeira achou que era importante ter esse mecanismo de travamento de rodízio, mas a concorrência que vende uma cadeira similar aí por R$250 não tem esse item. Então, se eu tirar esse item, eu consigo provavelmente fazer com que esse produto passe a ser lucrativo. A gente consegue fazer esse tipo de simulação aqui no sistema. Vou fazer uma configuração do produto diferente e gerar novamente o relatório para calcular o preço de venda a partir dessa configuração do produto. Na configuração do produto, eu tenho lá o nosso item, o mecanismo de travamento de rodízio. Eu vou tirar ele da lista de materiais. Eu salvei a configuração, o sistema calculou novamente, gerou novamente aqui o relatório. Então, vendendo por R$250 a cadeira, meu custo de material diminuiu, eu passei a ter R$10 de lucro em cada cadeira, porque eu tirei um item que era muito pesado dentro da estrutura de custos. Poderia aumentar o lote de produção, enfim, a gente pode ir fazendo várias simulações aqui que vão permitir com que a gente tome melhores decisões, né? Então, conhecer os custos com precisão permite a tomada de decisão. Então, esse aí é o módulo de custos. Bom, dando sequência, após o módulo de custos, vamos ver o módulo financeiro, que eu tenho totalmente integrado aqui com vendas e compras e com estoque, né? Contas a receber, contas a pagar, extrato, transferência bancária, boleto bancário para a maioria dos principais bancos. Aqui a gente tem a emissão do boleto bancário registrado, que o sistema já gera o boleto bancário registrado, conciliação bancária com importação de arquivo FX, que é o arquivo gerado lá pelo extrato do banco. E vamos ver os relatórios aqui do financeiro. Então, o painel financeiro é um relatório em regime de caixa, certo? A gente tem aqui embaixo a variação de caixa, mês a mês, a partir das receitas e dos custos e despesas, de acordo com a classificação do plano de contas. É um relatório que é gerado sempre por um período anual, tá? Então a gente gera aqui, nesse exemplo aqui, para o ano de 2016. Como o sistema é multi-empresa, a gente pode visualizar as informações de todas as empresas do grupo agregado ou de uma empresa isolada. Então isso aqui é opcional. Tá? Um outro relatório interessante é o relatório de fluxo de caixa. Relatório de fluxo de caixa, a gente, por conta bancária, nosso sistema permite criar diversas contas bancárias. A gente pode ter a visão agregada de todas as contas bancárias ou somente a que quiser ser analisada, tá? É também multi-empresa. Então dá para visualizar todas as empresas do grupo em conjunto ou somente uma ou outra. Então isso é bem flexível. Tem algumas configurações aqui na geração do relatório. Considerar todas as contas a receber e a pagar na projeção, considerar agendamentos passados na projeção do saldo. Então vamos colocar que tem uma coluna aqui que é a projeção do saldo. Vamos considerar os agendamentos passados, porque aqui a maioria está em atraso nessa base de demonstração. Então eu tenho lá no dia 25 de maio, eu tenho lá a multa rescisória para o cliente tal, no valor de R$ 1.500, então o saldo projetado é 156 mil, ou seja, eu tinha 157 mil, menos 1.500 vai dar 156 mil. Depois eu tenho uma outra conta aqui, o IPI, R$3.000, aí vai diminuir para R$153 mil, e assim sucessivamente. Isso aqui é agrupado por dia, tá? Então tem todas as contas que vencem, tanto a receber quanto a pagar no dia 25, as contas que vencem no dia 30, no dia 1º, e assim sucessivamente. Primeiro ele vai mostrar os agendamentos em atraso, e lá embaixo
o agendamento em dia, que nesse exemplo aqui a gente só tem um agendamento em dia. Mas a ideia é ele visualizar aqui o conjunto de agendamentos em dia. E tem um recurso interessante, se você verificar, por exemplo, que você vai ter uma indisponibilidade de caixa para pagar os compromissos, você pode renegociar com o fornecedor alguma condição melhor, ou então com o cliente um adiantamento. Enfim, é possível esse tipo de tomada de decisão. Eu tenho um recurso de reprogramar as contas a receber e a pagar, direto aqui no relatório de fluxo de caixa. Ele abre o campo com a data de agendamento. Então a gente consegue alterar a data de agendamento de acordo com que hoje, dia 1º de outubro de 2016, a gente consegue programar, por exemplo, para o dia 3 de outubro de 2016. Vou salvar essa reprogramação. Um outro relatório interessante do financeiro é o CRM, que a gente analisa para uma pessoa, que seria um cliente ou um fornecedor. A gente vê todas as informações daquele cliente ou fornecedor. Eventualmente pode ser cliente, a mesma pessoa pode ser cliente e fornecedor, tá? Transportadora tem outros tipos de classificação de pessoa. Aqui um exemplo de um CRM financeiro para essa pessoa aqui, Cameron Macaé, é o nome de um cliente. Ela tem pontos a receber e os recebimentos. Eu tenho um total de 11 mil no histórico, tá? E aqui vai mostrar o que está em atraso e o que está em dia em termos de pontos a receber e os recebimentos do histórico, tá? Então eu tenho 11 mil recebidos, eu tenho 4 mil descontos a receber. Então eu vejo todo o histórico daquele cliente. O total que eu já recebi dele, quanto eu tenho a receber ainda. Certo? Então 4 mil a receber e 11 mil recebidos. E se ele for um fornecedor, a gente vê contas a pagar. Então nesse caso aqui ele é tanto cliente como fornecedor. Então veja aqui os agendamentos em atraso que eu tenho a pagar para ele. Então eu tenho 53 mil a pagar. Eu não tenho nada que foi pago para ele ainda. Então, um relatório muito interessante para fazer análise de crédito dos clientes. Se você quiser, por exemplo, bloquear um pedido de venda de um determinado cliente porque ele está em atraso, porque ele não tem crédito. Então são alguns relatórios que a gente tem aqui no módulo financeiro, né? Alguns dos recursos do módulo financeiro, sendo que no dashboard, que é um módulo que a gente consegue fazer relatórios flexíveis de acordo com a necessidade de cada pessoa dentro da sua empresa, né? Montar painéis com relatórios, indicadores de desempenho. A gente pode ter outros relatórios do financeiro também. Bom, avançando aqui pelo menu, no SPED o sistema ele faz a geração do bloco K, do SPED fiscal, e gera todos os arquivos necessários para o software contábil do seu contador ou da sua indústria fazer a geração dos demais blocos do SPED e, enfim, gerar todas as obrigações acessórias a partir de uma integração com outro software contábil, certo? Módulo de alertas, o sistema gera alertas que vão avisar sobre problemas em tempo real. Então lá no chão de fábrica, por exemplo, você fez um apontamento de espera por programação da produção e o responsável por resolver aquele problema, por exemplo, o gerente do setor de PCP, ele recebe um alerta no e-mail que ele consegue visualizar no celular que aconteceu aquele problema, ele resolve mais rapidamente o problema. Configurador geral, eu gosto de falar desse configurador, que ele é bem abrangente, ele é configurado durante o processo de implantação, porque esse sistema ele atende clientes dos mais diferentes segmentos. Então tem um cliente aqui do setor de alimentos, do setor químico, farmacêutico, metal mecânico, setor plástico, enfim, são diversos setores que são atendidos pelo mesmo sistema
e essa flexibilidade toda só é possível porque a gente tem uma configuração, configurador geral muito flexível, certo? E aí o dashboard eu vou deixar para o final, mostrar alguns painéis aqui, vou consumir um tempo um pouco maior. Expedição, o sistema permite identificar produto com código de barra, fazer validação da carga que está sendo feita no embarque no caminhão, por exemplo, em relação aos pedidos, né? Ele gera romaneios de expedição, então você vai ter mais segurança do que você está enviando para o seu cliente exatamente o que ele pediu. Tá? Documentos, databook, qualidade compõem uma área mais macro de qualidade. A gente viu rapidamente lá no módulo de produção um pouco sobre qualidade, que foi o registro das características de inspeção, né, emissão de certificado de inspeção, e a gente tem também toda a gestão de não conformidade, que é possível aqui ser feita pelo sistema. A gente tem também a possibilidade de fazer inspeção de recebimento, então aqui a gente tem uma tela que é para inspeção de recebimento. São 3 módulos aqui bem robustos para essa área de qualidade. E chegando no final aqui, projetos, a gente consegue gerenciar projetos com bastante colaboração, né? Um módulo bastante colaborativo parecido com o CRM, que é um módulo de gestão de processos que a gente viu mais acima. O módulo de projetos, ele permite você gerenciar o escopo, prazo, custo do projeto, com colaboração de diversas pessoas envolvidas. Tá? Muito interessante para empresa para a indústria que tem desenvolvimento de produto. Então, projetos de desenvolvimento de novos produtos podem ser gerenciados usando esse módulo integrado com toda a parte de produção. E por fim aqui o suporte, né, em que a gente tem a parte de backup, tem a auditoria do acesso ao sistema, e algumas configurações adicionais aqui para suporte. Bom, por fim vamos falar agora do Nomus Dashboard, que é a ferramenta em que a gente consegue gerar painéis com relatórios de gráficos, com indicadores de desempenho personalizados para as pessoas da sua indústria. Então cada profissional vai poder usar relatórios diferentes, tá? A gente consegue personalizar bastante o sistema. Eu estou inclusive aqui no modo de edição do dashboard, a gente vai visualizar depois como gerar um gráfico, você vai ver como é fácil gerar um gráfico com um determinado relatório no sistema. E aqui eu tenho um painel que a gente deu o nome de aumentar a produção. Ele tem diversos gráficos. Então primeiro aqui é a evolução mensal da quantidade produzida. Então vejo a evolução mensal nos últimos 12 meses, por exemplo, aqui de abril de 2012 a maio de 2013. Vejo que em julho eu tive uma produção de 410 mil quilogramas, foi a melhor produção do ano. Eu posso verificar que esses 410 mil quilos vieram aí de 4 mil linhas de dados e dezenas de colunas. Tá? Então aqui eu tenho provavelmente mais de 100 mil caixinhas com dados, eu consegui resumir numa barra aqui, numa coluna, essa informação. Eu consigo tomar decisão com base numa informação gráfica visual, muito mais fácil do que se eu tivesse que analisar mais de 100 mil caixinhas de dados. Tá? E aqui tem alguns recursos interessantes, eu posso quebrar essa barra aqui em semanas. Então eu estava vendo no mês de julho, aqui eu quebrei o mês de julho, eu estou vendo as semanas. Eu posso quebrar novamente e ver os dias da semana. Tá? Então eu vejo a produção dia a dia, como foi. Certo? Vou atualizar aqui para voltar para a visão mensal. Essa mesma informação da produção aqui eu consigo detalhar por recurso, que são as máquinas do chão de fábrica. Então, aqui eu estou vendo todos os meses do ano, eu posso filtrar aqui somente pelo mês de julho. A gente vai verificar que no mês de julho foram produzidos 410.942 quilogramas. Tá, eu tenho um outro gráfico aqui que é o gráfico de pizza, né, o diagrama circular. A gente consegue comparar uma quantidade menor de máquinas. Então, por exemplo, a extrusora 10 a 15 a 19, a gente compara a produção entre uma quantidade menor de recursos. Se eu quiser avaliar somente no mês de
de julho de 2012, novamente, aqui a gente consegue incluir esse filtro. A gente vê como foi a variação no mês de julho. Se quiser alterar o gráfico aqui, a gente consegue alterar também. Tá? Então, são diversos tipos de análise que podem ser feitas. Tem a evolução mensal, né, que é a tendência, né? A gente consegue aqui fazer uma análise de tendência. Podemos comparar novamente aí a evolução de um número menor de recursos, certo? A gente consegue comparar como é que está a variação da produção nessas máquinas. A mesma visão que a gente tem por recurso, que são as máquinas, a gente consegue ter por funcionário. Então aqui tem todos os funcionários, quanto cada um produziu, é um ranking de funcionários, né? A gente consegue ver por produto, poderia ver por grupo de produto, família de produto, região, tipo de cliente, enfim. E as mesmas análises parecidas que a gente faz na produção, a gente pode fazer também na área financeira, na área de compras, na área de vendas, certo? Posso ver vendas por vendedor, por exemplo, por representante, então ele dá uma gama de recursos bem ampla. Vou mostrar agora para você como é fácil montar um gráfico no Nomus Dashboard. Então a gente vem aqui para criar um novo relatório. Seleciona de qual a tabela que vai gerar a origem desse gráfico. E a gente vai selecionar os campos da tabela para montar o gráfico. Então, por exemplo, a data final, aqui no eixo X, a duração no eixo Y. Vamos ver como é que está ficando o gráfico? Então, aqui a gente vê a evolução mensal da duração dos apontamentos, tá? Ao longo dos meses. A gente pode selecionar um tipo de gráfico diferente. Por exemplo, gráfico de pizza, gráfico de barras. E eu quero colocar uma informação a mais aqui, que para mim não está suficiente. Eu quero ver por recurso também. Vamos ver por recurso. Então tem um campo cor aqui. Ele gera um outro gráfico, aqui a gente consegue ver as cores. Não ficou muito visual, né? Ficou difícil de analisar com essa visão. Aí ele habilita o gráfico com a barra empilhada. Aí já fica mais fácil de ver. A gente consegue aqui analisar a evolução da duração dos apontamentos, recurso a recurso. Tá? É possível incluir filtros. Eu tenho filtros em que eu posso tirar determinadas informações. Então, por exemplo, eu vou colocar um filtro aqui em que eu só vou mostrar, vamos supor que aqui fosse um gráfico de vendas. Eu só vou incluir nesse gráfico os clientes que um determinado vendedor é responsável. Tá? O vendedor não vai ver os clientes que ele não é responsável. Então, a gente consegue visualizar aqui somente os 3 recursos. Tá? Então vai ser um gráfico que não vai ter disponível as outras informações. Então o vendedor, vamos supor que fosse um gráfico de vendas, o vendedor por cliente, o vendedor só ia enxergar esses 3 clientes, ele não ia conseguir enxergar os outros. Então posso fazer um gráfico diferente para cada vendedor só enxergar como está a venda do seu grupo de clientes, certo? Eu tenho os filtros aqui do usuário, tá? Eu posso incluir filtro do usuário, por intervalo de data, por recurso, enfim, bastante flexível. O usuário consegue fazer os filtros dele. Então a gente tem esses 2 tipos de filtro. O filtro que é para realmente eu disponibilizar um relatório só com as informações que são pertinentes para aquele usuário, para aquela pessoa acessar, ou eu posso fazer um gráfico em que eu coloco filtros ali para que o próprio usuário tenha a liberdade de enxergar o que ele quiser. Certo? Então essa é a visão aí do Nomus Dashboard, e com isso a gente encerra a apresentação geral do ERP industrial. Espero que você tenha gostado, que tenha atendido às suas expectativas. Eu me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Você pode fazer contato também com a nossa equipe comercial
para a gente dar sequência aí na apresentação do produto. Agradeço a sua atenção, até a próxima.